Nós vamos agora entrar na meditação da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer mais uma oração, no final dessa programação. Mas quero meditar com vocês aqui nas Sagradas Escrituras. Nós temos falado há 2 semanas atrás, nós falamos um pouquinho da oração que o apóstolo Paulo fez aos irmãos que estavam em Éfeso, para que eles pudessem ter os olhos da compreensão, do entendimento bem aberto, para que eles pudessem compreender a vocação que eles tinham em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor Israel, esses dias até o senhor também estava falando acerca disso, na nossa igreja ali em Vila Isabel, falando a respeito da vocação. Foi nesse domingo que o senhor citou sobre a vocação, Paulo fala então, não é o nosso ponto principal, nós vamos para Jó, mas aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 15, pastor Israel, que eu estava meditando com o pessoal aqui do SOS da Fé há 2 semanas atrás, Paulo fala assim, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E o conteúdo da oração dele era: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, espírito, sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória nos santos. Pastor, o senhor me chamou a atenção no culto de domingo, o senhor falando a respeito de vocação. O senhor até deu um exemplo, por exemplo, de pessoas que têm o dom, a vocação para tocar teclado, e o outro que simplesmente aprende o teclado, mas não tem uma vocação. Então, aquele que já é vocacionado, ele tem uma predisposição, é um dom, que vem de Deus. Toda dádiva perfeita, ela vem do Senhor, é recebida dos céus, do Pai das luzes. Então, a pessoa que ela tem vocação, ela se sai muito melhor, Tem pessoas até que sabem tocar vários instrumentos e nunca entrou numa escola de música. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa mensagem que o senhor estava trazendo no domingo, pastor. Pastor Yara, a vocação é um dom natural, Tem coisas que a gente aprende, muitas pessoas aprendem em cursos, mas aquele que tem o dom natural, a vocação, ele se sobressai, parece que está no sangue da pessoa, ela tem mais habilidade, uma habilidade natural, Isso é uma vocação, e nós, em Cristo Jesus, nós na presença de Deus, nós recebemos o talento de Deus, o dom natural de Deus, Ele flui em nós o dom, a capacidade dele, como está escrito na palavra de Deus, Nós não temos condições, capacidade de fazer nada, mas a nossa capacidade provém do nosso Deus. Isso é lindo, pastor. Então, essa vocação a gente só consegue enxergar quando nós temos os olhos do entendimento, os olhos do coração bem despertos. Isso se dá através do conhecimento da palavra. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu bato nessa tecla que a verdade, ela é uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus. Então, quando você conhece a Jesus, Ele é a verdade absoluta. Essa verdade vai libertando você e vai abrindo os olhos do seu coração, fazendo você enxergar muito além do natural, fazendo você enxergar o sentido da vida, O porquê você veio a este mundo, de onde você veio e para onde você vai, e qual é essa nossa vocação, essa predisposição, que nós temos aí. Então, o que acontece? Quando nós temos olhos do entendimento aberto, tudo muda. E aqui em Jó, no capítulo 22, no capítulo, de número 23, capítulo 23, no versículo 1, falando a respeito de Jó, a gente conhece um pouquinho a história de Jó, Existe a história de Jó antes dele conhecer de fato a Deus, de ter os olhos do entendimento aberto, e depois dele ter os olhos do coração aberto e conhecer de fato quem era Deus, Antes ele conhecia Deus de ouvir falar, o Deus dos seus pais, o Deus, de outrora, de pessoas que serviram a Deus e tiveram êxito, tiveram resposta, colheram de bênçãos, colheram de milagres, mas até então ele não tinha provado, ele não tinha tido os olhos do conhecimento aberto. E aí Jó, a gente conhece a história de Jó, perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde, a ponto dele pegar ali cacos que tinham para poder coçar chagas do corpo dele. Você vê que a coisa estava séria para o lado de Jó. Era como aquilo que diz as Escrituras, Um abismo chama o outro. Então ele estava vivendo de abismo em cima de abismo, uma catástrofe seguida de catástrofe. A coisa estava séria para o
pro lado de Jó. E ele muitas vezes falou do que não sabia, falou do que não compreendia, falou até acerca de Deus sem compreensão. Até que então Jó teve, em um determinado momento, os olhos do coração abertos. Aí tudo mudou para ele. Ele começou a compreender todas as coisas. Lembra que nós falamos há 2 semanas atrás que quando nós temos os olhos do coração abertos, a gente consegue compreender o tempo e o modo para todas as coisas? Falamos até da oração de Paulo, que Paulo não orava para que as pessoas parassem de ter problema, né? Paulo orava para que a pessoa pudesse ter os olhos do coração abertos para saber como lidar com os problemas da vida que aparecessem. Eu me recordo sempre até de uma pessoa que chegou ao Kenneth Hagin, um grande pregador do evangelho, e falou para ele: olha, ora para mim para que eu não venha mais ter problema na minha vida. E ele falou: vem cá então, deixa eu orar para que Jesus venha levar você, para que você venha morrer. Não, mas eu não quero morrer. Olha, para você não ter problemas, só você indo para a glória, porque não há, aqui na terra, Jesus disse que no mundo você vai ter aflições. Então olha o teor da oração de Paulo. Não vou orar para você deixar de ter problemas, não. Paulo não orava para deixar de ter problemas, mas ele orava para que a gente pudesse ter clareza espiritual das situações da vida, para que a gente pudesse compreender o tempo e o modo de todas as coisas, para que a gente pudesse, através de compreender o tempo e o modo, saber lidar com as situações da vida e sair delas aí triunfantes, mais do que vitoriosos, com experiências de vida com Deus, de andar com Deus. Isso é muito lindo. Então Jó, ele, depois que teve os olhos do conhecimento aberto, que compreendeu todas as coisas, o início e o fim de todas as coisas, ele fala aqui no capítulo 23, versículo 1: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que meu gemido. Aí ele fala no versículo 3: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Bom, Jó, então, quando ele abre os olhos, ele fala assim, esse A, nessa expressão de A, até com H, né? É um A e um seguido de H. É uma expressão de suspiro, onde ele está dizendo, puxa vida, né? O nosso puxa vida de hoje, né? Puxa vida, se eu soubesse que eu poderia encontrar. Olha, Jó para Jó, antigamente, com os olhos do coração fechado, ele achava que sim, existia um Deus que tinha criado todas as coisas, mas um Deus que estava bem lá no céu e nós bem aqui na terra, né? Ou seja, havia uma separação muito grande, mas agora não. Ele disse assim, puxa vida, se eu soubesse, se eu tivesse tido a compreensão, o entendimento antes, né, que eu podia clamar e Deus ouvia a minha oração, que os olhos e os ouvidos e as mãos do Senhor não estão nem tapados, nem fechados, nem encolhidos, muito pelo contrário. Se eu soubesse que os ouvidos do Senhor estão abertos, que a mão dele estava sempre estendida para me abençoar, né, é isso que Jó está querendo dizer aqui. Ele fala assim, ó, então me achegaria ao seu tribunal. Então teria me achegado ali diante de Deus para resolver toda essa situação que veio contra mim. Um tribunal significa ali um local onde você entra para resolver ali um litígio, uma contenda, para resolver uma situação, né? Então ele falou assim, puxa, se eu soubesse que eu poderia entrar, eu teria entrado diante do tribunal de Deus para resolver essa situação, para resolver esse caos que a minha vida estava, né, tinha se tornado, né? Eu poderia ter resolvido diante de Deus. E ele nos mostra então aqui que quando nós estamos diante do Senhor em oração por um propósito, uma situação que se levantou, nós podemos resolver essa situação. Não há problemas impossíveis para o nosso Deus. Não há situação que não tenha resposta. Não há situação que não tenha uma saída. Até porque a Bíblia nos ensina a respeito disso. Não vem sobre nós tentação, senão humana, maior do que possamos suportar, e junto com ela Deus nos dá o escape. Ou seja, ele nos mostra a saída quando temos os olhos abertos. E ele fala assim, ó, no versículo 4, com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Pastor, aqui, quando a gente olha para Jó falando, né, ele falou assim, ó, a minha boca exporia, colocaria diante de Deus em oração, né, toda a minha causa, tudo que estava sucedendo. Ele falou assim, e a minha boca se encheria de argumento. Que argumento é esse que Jó está dizendo? Qual é o nosso argumento? É a palavra de Deus, né? Se você pega, por exemplo, hoje,
uma pessoa, ela tem algum problema, vamos supor que ela foi comprar um eletrodoméstico, o eletrodoméstico ali veio com defeito, né? E ela, para resolver essa situação, ela vai ter que ter o argumento. Qual é o argumento? Dentro da lei. Então, a lei é o argumento dela para resolver uma situação, que ela está sendo prejudicada naquela situação. Então, ela vai lá, ela fala, olha, de acordo com o artigo do consumidor, né, a lei me garante que eu posso devolver esse equipamento porque o equipamento veio danificado. E a loja, dentro da lei, vai ter que fazer a troca do equipamento. Espiritualmente, né, pastor Israel, é a mesma situação. Quais eram os argumentos que Jó ele tinha? A lei de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso que eu falo sempre do conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você vai ter todo o conhecimento da lei de Deus ao seu favor para que você possa usar no tempo oportuno para que você possa receber aí da sua bênção e vitória. E isso, né, pastor Yara, é uma fé inteligente em que a pessoa, ela compreende a palavra de Deus e ela contesta a circunstância que ela está vivendo, ela contesta a realidade da vida, que não condiz com a palavra de Deus. Então ela vai a Deus, ela se achega a Deus. Ela não engole o choro dela e fica ali, não, a vida é assim mesmo, isso aí provavelmente é o meu karma, é a realidade da vida. Não, ela observa a palavra e ela tem inteligência. Ela desperta essa fé para comparar e falar, peraí, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus me promete. Não é isso que eu tenho visto na minha vida, não é isso que eu tenho experimentado. Então, ela chega diante de Deus com esse argumento, com essa atitude de inteligência. É uma fé inteligente, uma compreensão inteligente da palavra de Deus para poder não aceitar as circunstâncias, o problema, a doença, a enfermidade, o quadro negativo em que se encontra a vida dela. E é quando ela chega assim, porque Deus quer que nós cheguemos a Ele. Deus quer que cheguemos diante dEle com essa ousadia, com essa inteligência, com essa compreensão que dá valor à palavra de Deus para que Ele possa nos atender e nos justificar. E esses argumentos, ele vem através do conhecimento, tá vendo? O conhecimento liberta, o conhecimento traz para você ali toda a lei a seu favor. Olha, são leis espirituais a seu favor, a nosso favor, que vai fazer com que o cumprimento das promessas sejam reais na nossa vida. No versículo 5 ele fala assim, ó, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Olha, com os olhos espirituais abertos, você consegue entender o que Deus fala. Você tem então a revelação da palavra de Deus, que é a compreensão clara daquilo que Deus está direcionando você, daquilo que Deus está falando com você. Aí o Espírito Santo nos orienta no capítulo 22 aqui de Jó, que nós estamos, capítulo 23. Mas agora no capítulo 22, versículo 1, nós temos aqui uma orientação do Espírito Santo para nós. Você quer ser uma pessoa vencedora em tudo na vida? Você quer ter a compreensão do tempo e do modo de todas as coisas? Compreender até as lutas que muitas vezes você passa e você enfrenta e às vezes você fala, puxa, eu não compreendi por que essa luta veio. Você quer ter essa compreensão para que a luta se torne mais leve para você? Então ele diz aqui assim, ó, une-te, pois, a Deus e tem paz. Olha que algo gostoso, né? O que é unir a Deus? Unir é você aderir, é você colar, né? É você grudar. Ele está dizendo, ó, grude-se a Deus, una-se a Deus, né? Cole-se com Deus. Que Deus é a palavra revelada, cole-se com a palavra, né? Medite na palavra, creia no livro da lei, creia em tudo que está escrito aqui, ó, na palavra do nosso Deus. Ele falou, se você se unir a Deus, você vai ter paz. Olha, Jesus estava unido ao Pai. Lembra que ele falou, eu e o Pai somos um? Jesus estava tão unido ao Pai que ele não tinha problema com os problemas da vida. Olha só, ou seja, ele tinha problemas da vida? Tinha, enfrentava sim, mas ele não tinha problema com os problemas. Ele descansava o coração dele mediante aos problemas, porque ele estava unido com o Pai, ele compreendeu o propósito dele na terra, ele sabia o tempo e o modo para todas as coisas. Então, o tempo que ele deveria morrer na cruz, como ele deveria morrer na cruz. Então, ele entendeu o tempo e o modo para todas as coisas através de se unir ao Senhor. João 10:30, que ele fala, eu e o Pai somos
mais um, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o Espírito Santo nos orienta, ó, o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, quando você está unido, grudado com Deus, que é a palavra, você se tornará um só Espírito com Deus. Não haverá segredos, né? A Bíblia fala que Deus revela os seus segredos aos seus amados, aquele que se torna um só com o seu Espírito. Você vai entender todas as coisas. Cada luta que você passar, você vai compreender o propósito daquela luta, o propósito daquela adversidade, e junto com a compreensão daquela situação, vem também para você o escape daquela situação, como sair dela, né? Como você tirar proveito da situação que parece até mal, parece até uma maldição, mas a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Então você vai aprender a olhar para as lutas de uma forma mais leve, tendo uma compreensão no espírito de cada situação que você passar na vida. Então ele fala, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha isso, pastor Israel. A pessoa não vai precisar correr atrás do bem. Ela se une a Deus, o bem vai vir sobre ela, sobrevirá o bem. Ou seja, Deus não quer que a gente viva da fé da sorte, né, pastor Yara? Que é o que as pessoas vivem aí fora. No mesmo momento que todo mundo tem fé, elas ficam fazendo a sua fezinha para que ela, num golpe de sorte, tenha alguma coisa na vida. Não é isso que Deus propõe para nós. Deus propõe uma fé real em que você vai agir em conformidade com a palavra de Deus, corajosamente, decididamente a andar naquilo que Deus tem para você, e essas coisas vão funcionar, as bênçãos vão te alcançar, né? Os milagres de Deus vão realizar você, porque Deus, ele se faz presente para cumprir a palavra dele na nossa vida. Exatamente, pastor, ele vela sobre a palavra dele para que ela possa exatamente se cumprir sobre a vida de todo aquele que está crendo, que está se unindo com ele. No versículo 22, ele fala assim, ó, aceita, peço-te, a lei da sua boca. Tá vendo? Nós temos que aceitar, né, a lei da boca de Deus. Aquilo que para nós, a palavra de Deus revelada, que para nós é como uma ordenança, é como uma lei para nós. E fala, aceita as palavras que está saindo do coração de Deus. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, não aceitam a palavra de Deus na vida dela. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, não preciso que ninguém me ensine. Olha, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Talvez você está caindo, não precisava cair, porque você está se orgulhando, mas a Bíblia fala que a humildade precede a honra. Então, que tal ser uma pessoa humilde de coração, né? Reconhecer que nós precisamos de Cristo, da sua palavra, né? Lembra que Jesus falou na tentação do deserto? Nem só de pão vive o homem, mas do quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Então, receber com bom grado e com alegria as palavras da boca de Deus, que é instrução para nós, e guardar elas no coração, porque elas produzem vida. A palavra de Deus, ela é vida para o nosso corpo, ela é vida para os nossos ossos, ela é vida para os nossos caminhos, né? Então ele fala, aceita, peço-te a lei da minha boca e põe as suas palavras no coração. Se te converteres, aqui ele está colocando uma condição, olha, se você verdadeiramente se apegar a Deus, mudar a sua vida, porque quem muda a nossa vida, estou esperando Deus mudar a minha vida. Não, quem muda a nossa vida somos nós, através do conhecimento que nós temos da palavra. Eu recebo conhecimento, com aquele conhecimento eu boto em prática mudando a minha vida. E aí o poder de Deus entra para trazer ali junto todas as bênçãos e promessas. Então, quem vai mudar a nossa vida somos nós, através de atitudes novas que veio pelo conhecimento da verdade. Então, não fique aí sentado no sofá esperando Deus mudar a sua vida, que nada vai mudar. Ele deu o filho dele na cruz, que morreu, ressuscitou em nosso lugar. Ele nos dá a sua palavra de conhecimento todo dia, para que você pegue o conhecimento, coloque em prática e a sua vida seja mudada. Agora, não venha você estar no sofá de braços cruzados, sentado, esperando que a sua vida um dia vai mudar, porque nada vai acontecer. Então, mão à massa, coloque o conhecimento de Deus em prática, que aí a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Então ele fala, ó, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se converta, se apegue a Ele, mude de atitude, se levante agora para vencer. Ó, se apegue à palavra, que você vai ser uma cidade edificada, você vai ter uma edificação. O que significa isso, pastor? Que não vai ser o vento que vai te abalar, que não vai ser ali a tempestade que vai abalar a sua casa, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Lembra das duas casas? Uma edificada na areia, quando veio o vento
soprou, a casa caiu, mas a que estava edificada sobre a rocha, o vento bateu nela também. O vento significa as lutas da vida, as adversidades. Bateu sobre as duas casas, mas a que estava edificada não se abalou, porque ela estava edificada. Ele fala, se você se converter ao Todo-Poderoso, de bom grado ouvir as palavras dele guardando no coração, a sua vida vai ser edificada no Senhor. E ele fala assim, ó, afasta a iniquidade da tua tenda, aquilo que é errado. Não coloque para dentro da sua casa aquilo que a palavra de Deus condena. Afaste da tua tenda, afaste dos teus pensamentos, afaste do teu coração aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas. Não aceite e receba iniquidade, que é aquilo que é contrário à palavra. Aí ele fala assim, ó, então amontoarás, ele fala, ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, o ouro mais refinado, né? O ouro de Ofir. Ele falou, você vai amontoar riquezas para a sua vida. Nós estamos falando de riquezas físicas, estamos falando de riquezas espirituais, né? Da profundidade, do conhecimento de Cristo, que é libertador. Lembra que falamos semana retrasada, né? Até lá em Coríntios, que fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, falando acerca de Cristo. Ou seja, você vai amontoar riquezas de conhecimento para a sua vida, que no momento do socorro que você precisar, o socorro vai estar presente, você vai saber o que fazer, porque o Espírito Santo vai te orientar. Olha que riqueza grande é essa, né? Muitas pessoas têm ouro e prata, mas não têm essa riqueza de, na hora que precisa de sair de uma situação, de lidar com um problema, o ouro talvez dela e a prata que ela tem não a vá socorrer. Era necessário uma sabedoria daquele que criou o universo, e ela não tem essa sabedoria. Mas aquele que se une a Deus, ele se torna rico, né? Dessas riquezas espirituais, desse ouro de Ofir que é refinado. Ele fala, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Aí ele fala assim, ó, por quê? Versículo 26, então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para ele, ou seja, em oração você estará diante dele. Tu orarás a ele e ele te ouvirá. Olha aqui para você, você vai orar e ele vai te ouvir. Está escrito aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Não está dizendo você vai orar e ele vai pensar se vai ouvir a tua oração. Você vai orar tantas vezes, você vai ter que fazer um propósito tantas vezes para Deus ouvir a tua oração. Não, não tem nada disso. Ele está dizendo aqui, ó, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Mas está condicionado a você estar com ele, unido com ele, num só espírito com ele. Ele falou, então você vai orar e ele vai te ouvir e pagarás os teus votos. Aí ele fala, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Tá vendo aqui? A luz vai brilhar nos teus caminhos. Não é isso que você precisa? Da luz brilhando, né? Dissipando todas as trevas? Então, que tal ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus? Se unir com Deus ali, tendo os olhos do conhecimento aberto, pode ter certeza, tudo que você determinar, você vai alcançar. A luz, ela vai brilhar para você. Daqui a pouquinho a gente vai orar, mas venha comigo ouvir essa canção do Israel Soares. Está cuidando, Deus está cuidando. Você crê? Vamos agora fazer a oração final. Já segurei meu copo d'água na mão, como de costume, o pastor Israel inicia essa oração e na sequência eu finalizo consagrando o copo com água. Por favor, pastor. Pai querido e amado, nós invocamos agora o teu poder. Nós invocamos agora o poder sobreexcelente que já está sobre a vida de todos os que creem. Essa pessoa em casa, ela está crendo na palavra, crendo, ó Deus querido, nessa expectativa que o Senhor colocou no coração dela, de que hoje é o dia do seu milagre, de que hoje é o dia da sua vitória, de que a partir de hoje, meu Deus, ela pode sonhar, ela pode voltar a sorrir, voltar a ter expectativa, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, vai suprir as nossas necessidades. Então abençoa, meu Pai, conceda a vitória. Unge essa água, meu Deus. Opera o milagre que essa pessoa precisa no nome de Jesus. E faz essa família se levantar. Faz essa pessoa, meu Deus, recuperar a saúde, como está escrito na tua palavra. Pela fé que vem pelo nome de Jesus Cristo, este a quem vós presenciais, curado, recebeu perfeita saúde. Foi assim com aquele coxo de Atos capítulo 3, e seja assim com essa pessoa também que ora conosco, pela família, por um filho, por uma filha, por alguém que está depressivo, por alguém que foi desenganado, Pai querido.
em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Sim, ó Deus, é nessa fé que nós te pedimos, na operação do teu poder sobre a vida desta pessoa que ora conosco, sobre a vida desta pessoa que crê. Talvez ela está orando por um familiar, ó Pai, que precisa desse socorro do Senhor. Talvez, meu Pai, essa programação está chegando a um hospital em que alguém que esteja desenganado pelos médicos está nos acompanhando. E essa pessoa está crendo, Pai, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor, meu Pai, pode mudar o quadro dela completamente. Então eu peço, Pai, entra com o teu poder, entra com as tuas maravilhas, ó Pai, e muda a situação da vida desta pessoa, muda o quadro da vida dela, que haja cura, meu Pai, para os ossos dela, que haja cura para o sangue, que haja cura, meu Pai, eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, completa e total para essa pessoa que estava com câncer, essa que estava com HIV, essa que estava, meu Pai, com um problema sério no pâncreas, com um problema, meu Pai, nos rins que estavam comprometidos, com um problema no fígado que estava a ponto de precisar de um transplante, mas, Pai, o teu poder opera agora, Pai. Opera, meu Deus, essa maravilha. Opera, meu Pai, esse milagre, eu te peço, Pai querido. Vivifica os órgãos internos desta pessoa, poder de Deus agora, trazendo todos de volta à vida, meu Pai. A uma vida, meu Pai querido, para que seja glorificado o teu nome. Nós oramos agora, repreendemos todo o mal, toda enfermidade, toda miséria, toda praga mandada. Repreendemos toda obra do mal, ordenando, saia desta vida, saia deste corpo, vá embora, é uma ordem em o nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, eu coloco diante do Senhor também cada pedido de oração que chegou em nossas mãos, através do meu Instagram, do meu Facebook, através do WhatsApp, Telegram, do Call Center Rio e São Paulo, através das nossas rádios, ó Pai, através do e-mail, meu Deus, cada pedido de oração, nós juntamos eles agora por fé e colocamos diante do teu trono, Pai, e te pedimos, venha responder a oração dos teus filhos. Oração, Pai, que estão sendo feitas, meu Pai, por uma cura, uma porta de emprego, um milagre, pedido pela família, pela restauração de um casamento, pela restauração de uma empresa. Ah, meu Pai, colocamos diante da tua presença, pois sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E consagramos a ti o nosso copo com água, pedindo, coloca sobre ele a tua virtude, o teu poder que cura e liberta, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Participe agora com fé deste copo com água. E glórias a Deus, você participou da oração, participou aí pela fé deste copo com água. Creia que Deus está à frente da sua vida, lhe concedendo toda a vitória. Pega a palavra de hoje, coloque no teu coração, tá bom? Se torne um no Espírito ali com Deus. Ande na presença dele, você vai amontoar riquezas espirituais para que você possa saber lidar com qualquer problema que aparecer aí no caminho e sair dele sempre mais do que vencedor, tá bom? Chegamos ao final do nosso programa, o meu carinho, o meu forte abraço, obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo carinho de sempre. Um excelente final de semana para você e a sua família.